hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, ator, Gabriel Fávero. Seja bem-vindo, amigo. Fiz o convite, nessa agenda conturbada dele, consegui trazer ele aqui para poder bater mais um papo com a gente e contar um pouquinho da trajetória dele como ator. Não só como ator, né? Pô, não. Também faz poesia, tem roteiro, direção, Barman. mas tem isso também, isso a gente vai falar, mas, amigo, conta aqui um pouquinho pra gente, qual foi essa sua trajetória pra você se tornar ator? Você veio de Jaguariúna, não é isso? Isso. Quantos anos você tá hoje? Hoje eu tô com 26. 26, agora conta essa história, como é que começou? Vamos lá, primeiramente... Ih, caraca, é boa noite ou boa tarde? Tanto faz, olá pessoal. Seja o horário que você esteja vendo, tá ótimo, tá? Bom, olá a todos. E para começar, eu sou do interior de São Paulo, Jaguariúna. E foi lá que eu iniciei esse contato com a arte. Em 2011, por aí, abriu as inscrições para curso livre de teatro. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com o palco, foi ali que eu encontrei a arte e me apaixonei. Fazendo teatro musical, fazendo peça. Foi ali que eu realmente entendi o que era a vivência do palco, de subir num palco. E aí você saiu de Jaguariúna com quantos anos? A minha primeira ida foi pro Rio. Pro Rio de Janeiro. Eu na cara de pau, assim, mandei uma mensagem pro Serginho da 40. Falei assim, quero ir pra sua agência dele. Então venha, mas eu preciso te ver. Liguei pra ele de FaceTime e falei assim, tô aqui, esse sou eu e tal. E aí fui pra lá, isso eu tinha o quê? 18 anos. Me assustei com o Rio de Janeiro, em 2 semanas voltei pra casa. Né? Foi. Sério? 2 semanas e tomou... Mas só durou 2. Gente, eu pensei que você tinha ficado mais tempo. Não. Eu fiquei lá 3 anos, né? Imagina como eu não me assustei com o Rio de Janeiro. Não, a primeira vez foi uma só. E aí fui pra lá e depois que eu fiquei indo de Jaguariúna pra São Paulo pra fazer o curso de teatro. E aí foi 1 ano. E você, quais foi a sua formação principal? Quais os cursos assim que chamam a atenção, que deram a bagagem mais de te sustentar como ator? Então, eu fiz Capitaria do Ator, que era o antigo Beto Silveira, que era do Beto Silveira, preparador de elenco, maravilhoso. Então eu fiz 1 ano desse curso, e aí por questões financeiras eu parei. Daí fui para fora do Brasil, voltei, e quando eu fui para o Rio, estudei com o Luiz Lobo, fiz preparação para TV com a Ana Kastner, aí na pandemia estudei com Ciro Barcelos, que é diretor de teatro, Marcos Nauner, isso tudo num projeto do Teatro Claro. E depois a base, né, que a gente se encontrou. Sim. Foi ali que a gente se encontrou. Você chegou na base em 2021. Em junho de 2021. Você sabe que eu não fui com tua cara, né, quando você chegou. Ah, não? Não. Eu olhei assim, esse menino surfistinha, Rio de Janeiro, na cara, uma good vibe meio estranho, cabelo muito louco assim. Mas aí depois... Não, enfim. eu tava meio louco mesmo. Foi um período crítico da vida, assim. Pós-pandemia, acho que todo mundo tava nessa reviravolta, e pra gente que é artista, tudo parou, você não via possibilidade de retorno. E a base, ela foi essa abertura de portas, foi um cuidado. Que eu encontrei você, encontrei todo mundo. Obrigado, mas tô brincando, tá? Não é que eu não fui com tua cara, mas eu achei uma coisa muito... Na hora eu vi, é good vibes e tal. Eu gosto, mas tenho medo, enfim, mas vamos lá. Gosto, mas tenho medo. Boa. Mas vem cá, aí você foi pro Rio, ficou 2 semanas, voltou. O Rio realmente é uma cidade complicada, eu acho bem caótica, eu morei lá 3 anos. E qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou no Rio, que você teve esse impacto dessa cidade caótica? Então, é que eu acho que eu era meio bundão. Com 18 anos ainda era meio bundão, molequinho do interior. Todo mundo, então só foi o primeiro susto. O que eu passei de vivência com o Rio de Janeiro foi em 2019, quando eu falei assim, não, ou eu vou correr atrás da carreira, ou eu não vou mais. E o Serginho, que me descobriu, que é um ótimo descobridor de talento, inclusive... Beijo, Serginho. Ele que me impulsionou, daí eu falei assim, não, vou encarar isso. Então, aí em 2019 foi o processo que eu senti o Rio de Janeiro forte, assim. Porque lá é tudo, além de ser tudo muito distante, as oportunidades não correm e os acessos não são tão abertos quanto São Paulo, por exemplo. Ah, sim, eu acho também. Eu tenho essa impressão do Rio. Uma das coisas que mais acontecia comigo no Rio, principalmente para tentar abrir os caminhos, era... Como eu me formei lá em Salvador, eu não tive amigos para fomentar coisas comigo. Eu estava começando do zero, conheci o quê? 3 gatos pingados no Rio de Janeiro, que não me deram nenhuma ousadia. Tipo, foda-se, você chegou no Rio. Se vira. Se vira. A gente sabe que o Rio tem essa pegada, as pessoas não... Elas mandam você se virar mesmo. Acho que essa coisa meio despachada.
E eu lembro que uma das coisas que eu fazia muito lá, na época, o Facebook ainda era super bombado, era aqueles grupos de Facebook de ator, de teste, não sei o quê. E toda hora tinha muito teste para poder fazer uma peça. Peça X, peça Y. Eu, não moleque, mas tipo, inocente, vamos dizer assim. Chegava e mandava meu currículo. Aí eles sempre botavam assim, curta a nossa página e divulgue, que a gente vai te chamar pro teste. Juro, eu acho que eu fiz isso com umas 20 peças na minha vida. E toda vez morria, nunca acontecia um teste. Nunca chamava. Quando você via a peça, tava rolando alguém da Malhação, ou coisa do tipo. Uma galera que já tinha aí, Isso é muito peculiar mesmo, porque o Rio de Janeiro parece que ele não abre muito espaço para quem tá lá. É um negócio meio diferente. E foi ali que eu encontrei mesmo o perrengue da carreira. Porque eu tive que ser barman, então, tipo, fazia eventos e saía 2 da manhã, não tinha dinheiro para pagar um táxi até em casa, então eu tinha que ficar na rua esperando o ônibus. Então o contratempo ali da realidade escancarada da cidade foi o primeiro baque, assim, como enfrentamento de carreira. Eu acho isso também. O Rio, eu também. Trabalhei em restaurante, trabalhei em loja. Enfim, fiz um pouquinho de tudo na minha vida, evento. Então, nossa senhora, eu nem aguento mais. Falam, vamos fazer um evento, eu já saio correndo, porque eu não tenho paciência nenhuma para fazer evento. Mas, enfim, faz parte da história, eu acho que faz parte do repertório de vida. Mas, e essa diferença com São Paulo? Aí você veio para São Paulo a partir de 2020 e sentiu a diferença, porque particularmente eu vejo isso. São Paulo você não precisa ter tanto conhecido, tanta gente, mas se você é competente, tem algo a mostrar, seu talento, seja lá qual for, qual área for, eu acho que São Paulo as pessoas abrem mais oportunidades. Você tem essa sensação também? Ou... eu acho que as pessoas estão mais aptas a ouvir o outro. Por mais que seja uma correria, ela te dá mais um espaço de comunicação. E além da gente ter um suporte de cidade, com transporte, de você conseguir se locomover de uma forma mais fácil e poder ir alcançar as possibilidades de um novo emprego ou alguma coisa que você esteja buscando aqui. Eu acho que é mais aberto e o povo está mais disposto nesse lugar. Porque realmente é uma cidade grande. Cosmopolita, gente de todos os lugares. Parece que vai te engolir. Então... Eu acho que também tem um detalhe de Rio e São Paulo. Rio ainda tem essa coisa muito de cidade turística. Sim. Então as pessoas existe a coisa do turismo muito forte, não que Sim. São Paulo não tenha, mas aqui ainda a força de trabalho ainda mais é o que puxa. E eu acho que aqui as pessoas focam no trabalho e quem realmente está focado se joga. Exato. Acontece. O Rio é mais good vibes, né? A galera vive... É uma delícia. A gente fala aqui que tá em São Paulo, mas a gente tem inveja de quem tá no Rio. Eu morro de saudade. Todo dia de manhã eu saía para malhar, aí eu saía da academia, tirava meia horinha que fosse na praia, voltava para academia, tomava banho e ia pro trabalho. Ou então, época de horário de verão, eu lembro que eu saía do trabalho 4 horas da tarde, eu ia direto pra praia, ficava até 10 horas da noite, aquele calor infernal maravilhoso, que para quem tá na beira da praia é muito bom. Mas, e também eu vivia com um bronze bom, né? Hoje em dia eu fico totalmente bronzeado. Cor de palmito, que você está vendo, mas tá tudo bem, a gente tenta. Mas eu acho que é isso, esse lugar de São Paulo do comprometimento, assim, desse lugar de oportunidades, tudo acontece aqui, publicidade, moda e muitas coisas do audiovisual são prospectadas aqui também. Eu acho que traz essa amplitude foi o que me trouxe um pouco mais para perto de tipo, eu consigo me instalar aqui, eu consigo começar por aqui. E aproveitando isso, que você hoje está instalado em São Paulo e tem feito bastante trabalho, né? Graças de forma geral. Você está trabalhando hoje com... Quem é a sua agente artística? Eu estou no agenciamento com a Yolanda Rodrigues no Rio e a Val, que é da YR Elenco. A Yolanda eu conheci quando eu morei no Rio, duvido que ela lembre de mim, enfim, tem tanto tempo. Ela é pernambucana, paraibana, né? Ela é da Bahia. É da Bahia? Eu acho que é, sim. Não, eu acho que ela é de Pernambuco. Depois pergunta Yolanda. De onde você é, seu agenciado não sabe, mentira. Mas eu lembro que ela é do Nordeste, aí eu conheci ela uma vez, é uma fofa. É maravilhosa. Como é que está sendo essa experiência com ela? A gente está numa vivência de início, né? A gente começou um trabalho agora, mas eu já eu conheci ela porque ela me chamou para um teste, que ela também é produtora. Então a gente teve uma ligação bem legal ali, ligação de ser humano mesmo, que eu acho que isso faz diferença no primeiro contato. E agora que a gente está desenvolvendo o passo a passo de como vai ser, né, o que a gente pretende para a carreira, de acordo com as oportunidades do mercado. Então está sendo bem bacana. Eu acho que está rolando uma cumplicidade, tipo, vamos se sentir e entender o que o mercado tem para você e o que eu posso entregar para você. Legal. Ela é maravilhosa.
E aproveitando, já que essa parte de agenciamento, como é que tá esse currículo também, né? Que eu tô vendo que você tá fazendo coisa pra caramba, a gente chegou aqui, já reconheceram ele de uma marca de carro, quiser patrocinar, tamo aí, mas também de reis que você também fez. Conta um pouquinho do que você tem feito como ator no audiovisual. No audiovisual eu comecei, né, o início da carreira foi Todas as Garotas em Mim, foi ali meu primeiro contrato como ator, né? Foi na Record no audiovisual também. Da Record. Foi ali que eu fui contratado pela primeira vez e tive a experiência do audiovisual. Então a gente ficou aí em 2022. Depois eu fui para Reis e fiz essa entrada, né? E encerro agora essa semana também de um personagem. E teve a prospecção do nosso curta, que Sim. Eu tive o prazer de ser dirigido por ele, que foi incrível, Invisível aos Olhos, que estamos na parte de pós-produção, com a Isa, com o Stefano, uma galera linda que fomentou esse projeto. Sim, sim, mas vamos por partes. Eu quero saber primeiro Todas as Garotas em Mim. Foi um projeto maior que você estava com um personagem, um dos principais, ele era um flashback. Ele era um flashback, a gente pode falar. Só me lembra como era a história, que eu não lembro. A história era um contemporâneo né, que passava na atualidade de um núcleo jovem. E o decorrer da história perpetuava na história dos pais no passado. Então eu fazia o personagem Luciano, que era do ator Danilo Sacramento. Eu fazia ele mais jovem. E a gente tinha esse núcleo do flashback, que contava essa história. E tinha o núcleo contemporâneo, que era a atualidade. Então o que eles queriam mostrar no projeto inteiro era como a vivência dos pais na criação dos filhos interfere também no cotidiano de agora, sabe? Então, foi um projeto, inclusive, mais atual, né? Foi de uma bem coisa mais saindo um pouco da coisa bíblica e tal. A gente tinha os 3 tempos, né? Tinha o flashback, que era meados de 2004, aí tinha o contemporâneo e tinha a parte bíblica, que é quando a avó ensinava a protagonista lá legal essa mistura. A ler a Bíblia, entender um pouco o que acontecia na vida dela, poderia ser explicado ali também nos ensinamentos bíblicos. Legal. Foi bem legal, foi uma experiência maneira. Agora conta do curta, por favor. Eu acho que é o momento pra gente ter um pouquinho. Já dei uma seda pra mim, né? Pra minha pessoa. Vamos lá. Como foi a ideia de você criar esse curta? Ele é seu, né? Autoral, você Sim. que pensou. Como que ele é? Explica um pouquinho pra gente. Esse curta, ele vem de um lugar muito particular desde menino, assim, na verdade. Eu cresci em Jaguariúna, mas eu tinha meus tios moravam em Jabaquara, aqui em São Paulo. Então a gente via visitar eles. E meu tio me colocava no carro dele, ia dar uma volta por São Paulo. E ali o menino do interior via, né, de forma escancarada a realidade humana de uma cidade grande, né? Pessoas na rua, em situações vulneráveis, crianças. E sendo criança aquilo me impactava muito. E aí, se eu não me engano, no mês de 2021, eu estava assistindo uma entrevista da Gabriela Prioli com o Lázaro Ramos no programa dela. E do nada, não lembro qual foi a frase ou o momento da entrevista, me veio um clique criativo, que a gente tem dessa, né? A artista tem desse de clique criativo. E aí eu comecei a escrever o curta baseado na história de um jovem órfão que foi parar nas ruas de São Paulo. E a gente conta ali as possíveis 24 horas, últimas 24 horas de vida dele. Então a gente traçou nesse lugar e aí eu tive a honra de convidar esse cara excepcional, que foi incrível nesse processo. Porque você gravar na rua, família, é diferente de você estar num set ou numa cidade cenográfica. A vida... São Paulo também, né? Ainda mais em São Paulo. A vida humana está acontecendo no momento que você está representando uma história e as pessoas não sabem que isso está acontecendo. Então o Edu, ele foi o cara que me trouxe pro eixo, assim, em muitos momentos, né? A gente viveu coisas ali com outros moradores ou com pessoas da rua que realmente dava um impacto, né? Quando você me convidou para fazer a direção, eu lembro que eu já contei essa história para você daquela vivência que eu tive lá na UFBA, né? Que a gente fazia um personagem, a gente criava um personagem para ir para a rua sem informar que era um personagem. E a gente tinha que criar um conflito, uma situação. Aí eu contei que eu criei um personagem que ele era um moleque de uns 20 e poucos anos que tinha engravidado a namorada. Isso tudo cabeça que louca pensando que tinha engravidado a namorada, ele passava dificuldade, e já a namorada era uma patricinha da vida e que ele tirou da casa dos pais. E aí quando a ideia é que você envolvesse as pessoas em algum local, que você envolvesse na sua história e que as pessoas comprassem que tem um conflito. Eu lembro que o conflito que eu elaborei foi
coloquei o personagem no mercado bem popular lá em Salvador e comecei a perguntar qual era a fralda de criança recém-nascida. E fui envolvendo, eu lembro que quando chegou no caixa, o drama, eu tirei o dinheiro da minha conta. Já não era muita coisa, né? Porque universitário fudido, devia ter R$ 200, tirei da minha conta para dizer, para não passar, porque R$ 1 faz falta, né? Nessas horas. Aí eu lembro que eu tirei, deixei zerada e dizia que ligava pra namorada e ela tinha gastado com alguma besteira. Nossa, eu lembro que foi uma comoção. Da galera. Nossa, primeiro para fazer aquilo, né? Não é certo, não pode, tá? Até onde eu sei, você não pode fazer isso. Sim. Mas os professores da UFBA que mandaram fazer, eu fiz. Então, tinha que tirar nota, ué. Mas foi muito louco, porque eu lembro que principalmente tinha muitas senhoras naquele mercado. E eu lembro que começaram a me dar dinheiro, começaram a comprar fralda, começaram a comprar ideia, até reza. Eu lembro das senhoras em pé, assim, na porta do mercado, me botaram no meio de uma roda, começaram a rezar, falando alta reza. E o gerente querendo me ajudar. Obviamente, uma das coisas que a gente fazia, tudo que a gente arrecadava, depois a gente doava, porque a gente não ficava com nada, desde dinheiro, desde as fraldas. Mas eu lembro que essa vivência de rua é muito doida, porque você não... Por mais que você ache que você tem controle, você não tem. Não tem. Não tem. De jeito nenhum. Pelo que bate na hora, são emoções que eu acho muito loucas. Eu acho que foi isso que você tentou procurar no seu personagem também. Eu acho que é uma permissibilidade do ator que é muito difícil de conseguir. Exato. Porque hoje em dia, se você parar pra ver, todo mundo quer. Ah, sou bonitinho, vou pra frente da televisão, ou pego meu celular e assim eu vou vivendo, vou ser Instagrammer e etc. As pessoas, quantos se auto-intitulam atores e sequer... Não são atores. Não são, né? Então, é que nem modelo. Antigamente, falar modelo... Você tinha um status, aí depois, hoje já é outro. Hoje você vê pessoas que não sabem nem como tirar uma foto e se auto-intitulam, mas enfim, acho que é um papo outro dia. Mas foi isso, foi o impacto mesmo do que a rua gera, e por ser um curta que fala dessa invisibilidade humana, né, diante dessas pessoas que estão nessa situação vulnerável, foi um negócio que me transformou como ator, e você vivenciou de perto esse processo. E me diz, qual foi a sua maior dificuldade para esse personagem, colocar ele em prática? Eu acho que a vivência, porque o que mais me bateu assim de primeiro instante foi nas primeiras meia horas antes da gente começar a filmar, é que a invisibilidade ela existe mesmo, e às vezes não é por maldade das pessoas, realmente a vida está acontecendo, né? É o cotidiano, mas o que mais me trouxe para perto e o que mais me impactou foi isso, porque pela rua eu demorei para ser olhado e ouvido. Agora, por eles, que são moradores de rua, foi o quê? 10 minutos. Isso foi o primeiro impasse ali, sabe? Porque em 10 minutos chegou um casal jovem e me deu o clube social, porque eu tava com uma plaquinha escrito fome, lembra? Então aquilo pra mim atravessou de uma forma muito forte. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Em muitos momentos eu pensei em não continuar, porque eu não sabia se eu ia conseguir seguir com esse baque, sabe? Você entender esse lugar de ser invisível e não ter essa importância, pra mim foi o desafio de segurar isso internamente, porque a gente que é ator, a gente não finge sentir, a gente sente muito, né? A intensidade é algo que às vezes até atropela a gente, e naquele momento eram coisas que batiam muito forte, porque eu sabia que amanhã, se eu tomasse um banho e voltasse para Paulista vestido como Gabriel, essa vivência não seria minha, sabe? Passariam por você com outro olhar também, exatamente. Já seria olhado minimamente. Exato. É isso. Mas tem alguma situação assim que você lembra que te aconteceu com alguém na rua, que alguém que te abordou que você não estava esperando? Porque teve isso também, né? Teve. Muita coisa que aconteceu que a gente não estava esperando, um improviso, você segurando o personagem naquela situação. Lembra aí algo que realmente te marcou, que você... Teve uma que a gente estava no MASP, começando os primeiros takes, aí, né, tinha o funcionário que estava limpando o MASP, o pátio do MASP, e começou a criticar, né, o que a gente estava fazendo. Tá pegando um playboyzinho para fazer um morador de rua, por que não pega um morador de rua? Eu entendo a visão dele, mas aquilo me impactou também, porque eu tava tentando vivenciar um personagem, construir esse personagem na rua. Teve o senhor, que ficou puto com toda a estrutura que tava acontecendo, porque ele realmente achou que eu era um morador de rua, dormindo, e a galera me acordando com aquela água. Então pra ele foi tipo, como que ele falou? Se eu estiver dormindo na rua, eu queimo vivo. Porque pra ele doeu naquele lugar, sabe? Você tá encenando uma vivência que as pessoas vivem diariamente, sabe? Sim. E na parte do ator, assim, como desafio, e que foi você que me projetou isso no meio da cena, foi no momento da comida, que eu acabo de comer aquele lanche de uma forma voraz e você falou,
chupa os dedos, lambe os dedos, né, do outro lado da avenida. E aquilo pra mim foi um impacto, porque eu já tinha rolado a rua, já tinha botado a mão no chão e eu falei assim, caramba, é isso, sabe, internamente. E aí fui e fiz aquilo de uma forma, na maior entrega que eu podia mesmo. E foi um lugar que você e ficou bonito. Cutucou ali. Talvez você não esperasse, veio o estímulo, você fez na hora. Você nem demorou. Talvez na tua cabeça deve Não, na cabeça foi o processo. Não, mas a gente age. E a gente está preparado para isso, né? A gente é treinado também a ouvir uma direção, entender que a direção tem um olhar externo. É muito importante. Sim. Porque eu confesso, como ator, eu não estou falando que não pode não, tá, pessoal? Mas eu não consigo me ver me dirigindo, por exemplo. Eu consigo dirigir alguém, mas me dirigir eu acho que eu teria muita dificuldade. Ainda não tive essa experiência, nem quero, honestamente. Mas eu acho que é principalmente acreditar em quem está te dirigindo, né? Sim. Porque ali foi uma coisa de acreditar no que eu falei. Sim. E você foi. Ficou bonito. Foi nessa entrega que eu confiei, porque foi difícil, família, foi difícil. E agora tá na pós-produção. Agora tá na pós-produção. A gente está editando para prospectar os festivais, incentivo, e vamos ver para onde a gente consegue levar isso. Eu acho que o curta ele tem muito mais um potencial de discussão pública e social, né? Ele não é uma ficção, ele é baseado numa realidade que está escancarada nas grandes metrópoles do nosso país e do mundo. A gente vivencia isso no mundo todo. Então acho que ele pega esse lugar social. Eu acredito que se ele tiver um alcance que eu desejo que ele tenha, é que realmente ele seja uma pauta de discussão, sabe? Que as pessoas olhem de outra forma e que tenham um mínimo de empatia nesse cuidado. A gente não pode sair aí abraçando todo mundo e distribuindo direito, tentando resolver o lugar, mas acho que o entendimento das pequenas coisas faz diferença no dia a dia. Não, e eu acho que também não é que o nosso papel como artistas, eu acho que é provocar exatamente a questão, colocar holofote na questão sem ser pejorativo com as pessoas que estão passando. Pelo contrário, é para ampliar, para mostrar ao máximo de pessoas aqueles que puderem ajudar da forma como puderem. Exato. Então eu acho que é isso que o teu filme vai fazer, o nosso filme vai impactar. Eu acho que essa é a grande sacada, porque o que a gente vê hoje numa São Paulo, por exemplo, principalmente período pandemia, pós-pandemia, em que a cidade está aí com tanta gente na rua pedindo, necessitando, é esse olhar do artista que a gente tem que colocar, porque é muito fácil ficar só cobrando das políticas públicas, etc., mas também não ajudar de alguma forma. Eu acho que é essa a grande sacada do artista, conseguir ampliar a visão da sociedade. Trazer essa consciência, né, através da arte. Maneiro. Foi lindo. Me conta uma coisa, agora a gente já está falando muito do Gabriel como ator, aí como roteirista, mas não queria ser roteiro, roteirista, já estou colocando no currículo. Estamos engatinhando. Mas eu também queria entender teu lado como modelo, porque querendo ou não, você também trabalha como modelo, já fez coisas como publicidade, também no mercado fashion. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, para a gente entender como é o Gabriel nesse nicho, vamos dizer assim. Esse é um desafio, assim, porque eu sempre comecei, eu projetei começar a carreira pela moda, para depois ir pro artístico, que eu achava que seria uma abertura. E uma vez numa avaliação de uma agência, uma pessoa falou, começa ao inverso. Começa como ator e depois você vai para esse caminho. Porque pra gente que é ator, a câmera gravando é uma situação diferente da câmera parada. Tipo, o processo de eu aprender a fotografar e conseguir criar um act, parar na pose e fotografar foi difícil para mim. Sério? Foi um entendimento que eu tive que ter e me experimentando para poder alcançar. Então, não é à toa que eu fecho mais trabalhos como publicidade do que na moda. E graças a Deus eu estou evoluindo. Acho que falando da base aqui como agência e que me acolheu nesse lugar de me apresentar para o mercado e desenvolver essa carreira, cada vez mais na prospecção dos trabalhos e nos testes que eu venho fazendo e os trabalhos que eu venho fechando, eu venho entendendo o quanto eu estou evoluindo nesse caminho, graças a todo esse direcionamento de como se portar, de como fazer um bom teste, de como trazer. Eu acho que o que está sendo a chave para mim na prospecção de trabalho é entender primeiramente a marca que eu estou fazendo o teste. Sim, isso é primordial. E ser sagaz nisso. Eu preciso pegar eles entregando o que eles já querem, sabe? Sim, eu acho. Tem muita gente que, principalmente meus alunos, mas cara, você recebeu um teste com Google?
Você já sabe quem é. Às vezes Sim. a marca nem é tão grande, ou é enorme, como que você já fez, do automotivo recentemente. Sim. Porra, entra no Google e dá uma pesquisada mínima, entender cores da marca, para você não necessariamente usar a cor da marca, mas não usar a do concorrente, Sim. coisa do tipo. Porque na minha época, eu sou velho de guerra, né? Então eu comecei há muito tempo, tem mais de 20 anos que eu comecei a trabalhar. Nem isso eu tinha. Eu tinha que, às vezes, eu pegar uma marca e eu tive que me virar nos 30. Então eu acho que isso é ser inteligente. Sim. É você conseguir pegar as ferramentas que você tem. É que nem o vídeo de apresentação pessoal. Eu fico puto quando alguém olha pra minha cara. Mas eu não tenho vídeo de apresentação pessoal. Pelo amor de Deus, gente. Você bota um nudes no seu celular, guarda um bocado de porcaria no seu celular, mas não pode ter um vídeo de apresentação pessoal, que hoje o mercado exige, é o mínimo. Não tô nem falando daquele muito com detalhe, eu tô falando daquele básico, Sim. nome, idade, de onde você vem, onde 30 mora. a 40 segundos, sim. Mas até hoje eu ouço isso aí, mas na hora de entrar no Grindr, no Tinder, as pessoas sabem, né? É porque é o mínimo que a gente tem que ter, né? E aí eu acho que é isso. No caminho da publicidade da moda, agora eu tô querendo entrar mais na moda, então acabei até fazendo material novo agora para conseguir prospectar também esse lugar de mercado, porque eu gosto. Mas tá indo bem. Mas vira. Aproveitando, já que a gente está nesse eixo, você já pensou em fazer carreira internacional? Então, a carreira internacional eu teria... Como modelo, pelo menos, a princípio. Óbvio, como ator, a gente quer tudo, não é? Eu iria para um país latino, assim. Acho que eu tenho também o desejo de pegar um espanhol forte para conseguir criar uma carreira lá fora e conseguir também colocar o meu ator. Sim, então, eu faria uma temporada internacional para países da América Latina, um México, uma Espanha, se eu tivesse essa México possibilidade. Você já foi. O Edu, ele é pioneiro do México, eu família. Amo México. Saudade. Você sabe que eu fui para lá sem saber nada de espanhol, né? E hoje eu falo inglês fluentemente, apesar que estou enferrujado também. A gente para de praticar uma bosta. Mas o espanhol foi na cara e na coragem. Eu fui para lá, não sabia bolhufas. Eu tenho uma história que é muito boa. Fui pro meu primeiro teste de comercial lá, nunca vou esquecer disso. Aí, eles botam a gente dentro de um estúdio, botam todos os atores, modelos, assim, enfileirados, uma tropa, vendo o teste do outro. Tipo, 40, 50 pessoas vendo o seu teste. E aí, brasileiro, malandrão, vou conseguir, de boa, não sei o quê. Aí eles, aquelas primeiras perguntas, quantos anos você tem? Aí você responde pra câmera, tantos anos, não sei o quê. Aí teve um momento que me perguntaram, competência? Eu, brasileiro, acabando de chegar no México, olhei. Claro, eu sou competente, claro que eu sou competente, como assim? Aí, do nada, o estúdio inteiro começou a dar risada, né? Aí eu senti, eu falei alguma besteira. Aí, graças a Deus, sempre tem brasileiro, porque brasileiro é que nem Gremlin, né? A gente joga água, nasce, de onde sai. Aí chegou um brasileiro, me puxou assim, cara, competência é concorrência. Eu, a partir dali, eu comecei a entender que eu estava falando besteira. Ou seja, eles estavam perguntando se eu já tinha feito alguma concorrência. Porque se eu tivesse feito, eu não poderia fazer o teste. Mas, enfim, coisas que a gente aprende. Aprende na marra. Historinha para contar, né? Aliás, eu tenho bastante. Mas aí, desse mercado internacional, é isso. Se eu tiver essa possibilidade para conseguir também avalancar minha carreira de ator. Porque eu não posso, agora que eu tô no mercado, né? Entrei em 2021 no audiovisual. Então, agora que eu estou prospectando para os produtores o meu lugar como ator e sendo conhecido agora, eu não posso abandonar esse barco. Então, seria realmente um objetivo se eu pudesse avalancar o ator junto. Eu, como experiência, acho assim, nunca diga nunca as oportunidades que vierem, mas eu acho que você tem que ter, sim, porque a gente está falando de uma carreira complicada, que é a carreira artística, infelizmente tudo conta. Do físico, a sua tranquilidade, quanto menos ansioso. É tanta coisa que acontece que se você também perde um time, às vezes... É como eu quando eu estava no México, eu tive a oportunidade de fazer um teste para aquela novela Além do Sol. Além do Sol? Segundo Sol. O Segundo Sol, que era gravado em Salvador. Das 9 da noite. Eu lembro que me chamaram, eu estava no México. Nossa, eu fiz de tudo para conseguir vir para cá para fazer o teste, mas passagem estava caro na época. Eu tinha alguns contratos de algumas marcas que eu vim e aí não me deram mais a oportunidade. E paciência, acontece, faz parte. São as escolhas, mas é isso que eu espero. Assim, eu quero pelo menos pegar uma produção no Brasil que deixe o meu nome em algum lugarzinho ali,
que a gente está engateando ainda. Aí para depois pensar em sair, ter 3 meses, 4 meses, um pouco mais tranquilo para estudar e trabalhar lá fora. Mas Quem sabe, quem sabe. Ser, já tem sua oportunidade, Quem até sabe. porque você é um artista multifacetado, a gente sabe disso, né? Generosidade. E o menino, além de tudo isso, ele é poeta, não é isso? A poesia, ela ocupa um lugar que acho que é o meu encontro como ser humano, assim. Eu comecei também num projeto chamado Era Uma Vez um Poeta, com o Serginho no Rio, e eu entendi a poesia como lugar de cura, porque tem muitas coisas que a gente não consegue traduzir em palavras que a gente está sentindo. E o ato de escrever, ele leva para um lugar que você consegue palpar aquilo. E o ator, ele é um arquivo vivo. A gente vive as nossas emoções pessoais e a gente guarda aquilo para futuros acessos. Então eu uso a escrita como uma terapia. A poesia entrou nesse lugar da minha vida como uma terapia. Tanto de situações que eu vivencio, de coisas que estão acontecendo ao meu redor, ou de alguma história que eu ouço de alguém e aquilo me impacta de alguma forma. Então é um processo que eu uso da escrita para entender tudo isso e depois conseguir anexar isso de uma forma mais leve, pra gente acessar e ir emprestando para os personagens que... Eu vou te falar, eu admiro demais quem faz poesia. Não que eu seja um super leitor de poesia, quem sou eu, não sou assim tão... Mas eu acho tão bonito você conseguir fazer exatamente isso, pegar uma história X de alguém, como a poesia. Você já fez uma poesia no meu aniversário, não esqueço dela. Tenho guardado até hoje no meu celular. É muito doido, porque é um lugar muito singelo também, que é cuidadoso, tem esse cuidado com as palavras de forma geral e ainda conseguir colocar para fora a história. Eu acho muito, muito incrível. E parabéns, Obrigado. Porque isso é bom. Eu já vi algumas, vira e mexe, você posta e tal. Que inclusive, falando em postagem, mas a gente fala depois, eu quero saber das suas postagens no Instagram que você tem feito também, mas continue, fale-me mais da sua poesia. Porque assim, desde menino também eu entendia que eu tinha uma sensibilidade muito aguçada, eu sentia muito. E eu falava, mas caramba, Você tanto... É de que signo mesmo? Eu sou Sagitário. Com o quê? Touro. Com o quê? Com touro. E a lua? Sabe, touro a com lua touro? é em aquário. Gente, tem que achar esse negócio aí, tá estranho esse mapa. Então eu sempre sentia muito e entender essa intensidade do sentir é o que me faz escrever melhor, eu acho. É o lugar que eu consigo palpar todo esse sentimento, sabe? E eu sempre escrevi e postava, daí eu participei de um evento artístico e quando eu recitei essa poesia, eu abri esse lugar que é um lugar vulnerável, acho que é por isso que Fernando Pessoa, em algumas poesias dele, ele colocava outros nomes. Porque você se abre, né? Quase todas as poesias são uma confissão sua. Você está confessando alguma coisa ali. E ver como a poesia ela chega na pessoa de uma forma e enquanto eu recitava, eu olhava para as pessoas e via pessoas se emocionando e via pessoas em outro estado do que elas começaram quando eu comecei a recitar. Isso eu falo, caramba, isso daqui tem um poder, sabe? Então a poesia ela tem esse poder em mim e eu acredito que tem também um poder no outro, no momento da leitura. Não é à toa que eu sou muito poético. Eu falo que eu sou tipo do século XIX. Eu comecei a escrever um roteiro agora de um longa. E aí eu fiz só a ideia do roteiro, aí um amigo meu falou assim, Gabriel, tá muito poético. Então agora eu tô prospectando pessoas para escrever porque eu não consigo sair desse lugar poético, assim. Acho que o meu nicho é poesia. Não precisa, vai se arriscando aos pouquinhos e tal. Já pra mim, se me botar uma poesia, malmente não vai ser nada. Não vai ser absolutamente nada. Meu tipo de escrita é outra, né? Mas deixa eu te perguntar, tenho visto também que você tem se empenhado em se colocar muito nas redes sociais. Sim. No Instagram, não sei se no TikTok também. Às Além vezes. do biscoito, o que é que você tem feito? Que é um biscoiteiro, tá, pessoal? Além Podem do... seguir o arroba Gabriel Favro, arroba Gabriel Favro underline. Segue biscoiteiro, de primeira academia, aquele espelho da academia não perdoa, tá? Eu tô dando uma diminuída, senão o povo acostuma. Não dá. Agora conta, você tem feito umas postagens indicando filmes, peças. Sim. Como é que você tem feito isso? Quando foi que deu esse start? Já gostaria de passar o que eu tenho visto. É que assim, eu acho que falando do mercado em si, na pandemia a gente teve um aumento muito grande das redes sociais. Sim. E aí vieram os influencers, vieram esse cotidiano da vida. E isso acabou atrapalhando a gente de uma certa forma como ator, que não tinha essa desenvoltura da rede social, até nos trabalhos futuros que estavam por vir. E isso foi um clique agora no desenvolvimento do departamento digital, porque se eu quero crescer
como ator, eu preciso fazer uma redenção ao mercado. Então esse movimento da rede social, tanto para mim como ator, me movimentar e me experimentar, é também um lugar de tipo, preciso exercer isso para pensar no futuro da minha carreira. Sim, sabe? eu acho também. É meio que uma redenção mesmo, assim. E você tá com 6. 26 anos, você precisa ter um pouco mais de intimidade do que eu, por sim. exemplo. Eu tenho realmente uma grande dificuldade, que eu tô Sim. quebrando também agora, principalmente por, não vou nem dizer preconceito, mas eu acho que é essa coisa, eu não fui acostumado às redes sociais. Eu sou um ator de teatro e publicidade, foi tudo que eu sempre fiz na minha Sim. vida inteira, 20 e poucos anos. Quando veio a pandemia, eu já estava com 30, tinha acabado de voltar das minhas viagens internacionais todas. A pandemia travou outras viagens que eu estava marcado. Então, para mim, foi talvez mais impactante. Eu acho que para minha geração é um pouco mais complicado. Sim. Mas entender que as redes sociais, elas podem ser um complemento. Você não Exato. precisa ser um Instagrammer, você pode ser um ator que faz conteúdo, Sim. você pode ser um poeta que faz conteúdo, você Sim. tem várias vertentes. E que bom que hoje a gente tem as redes sociais para mostrar, entender que isso é uma ferramenta. Sim. Eu acho que é o primeiro passo. É uma ferramenta para te catapultar, mostrar Te impulsionar. E não ficar se comparando. Eu acho que o grande problema, principalmente para mim, quando eu comecei a tentar nas redes sociais, eu me comparava. Ai, não, vai ficar Isso ruim, não eu não funciona. tenho, não funciona, sempre me auto-sabotando. Sim. Mas aí hoje foi o que eu estava falando mais cedo, até com outro convidado. Cara, hoje em dia as pessoas estão aí postando que estão pulando corda de moletom e com um negócio lá pulando. Balançando. O negócio do TikTok que fica comendo um milhozinho lá da vida. Tem tanto absurdo acontecendo que quando a gente faz alguma coisa de conteúdo, por que ficar se sabotando? Exato. E tá tudo bem, tá, pessoal, que faz esse tipo de conteúdo? Tá tudo bem. Tá tudo certo, pode fazer. Com vocês. Mas eu acho que é isso. O que eu tô tentando fazer pra deixar leve esse processo também é, tipo, escolher o que eu quero. Então, na área de indicação, eu tô indo muito pro cinema nacional, que é uma coisa que eu verbero muito. Produções nacionais. Inclusive, tive até um apreço de Débora Seco numa indicação de um filme. Tive a curtida de Fernanda Montenegro. Então, a gente vê que é isso que eu tô tentando fazer. Na parte de moda, eu vou nas lojas, provo, monto looks, jogo pra galera ver. Porque se eu não deixar leve, não vai ser gostoso, sabe? A rede social, ela já exige muito da gente, exige do mental, pra gente ter um controle sobre isso, sobre números, porque isso daqui são números, isso não é vida real. Muito Mas doido, né? que... As pessoas ficam ali querendo aquele coraçãozinho o tempo inteiro. ficar doido por like. Tipo, eu não quero ficar doido por like, eu quero produzir os meus conteúdos e ser leve. Se avalancar a maneira, a gente vai adaptando e vai melhorando, se não também vamos continuar num conforto aqui, porque não dá pra pirar. Então eu tô indo nessa linha mais tranquila do que eu acho maneiro pra mim e o que a galera, tipo, o que eu gostaria de assistir. Sim. O que o Edu assistiria, sabe? O que eu Sim. posso produzir que as pessoas gostam de assistir. Então é isso que eu tô trabalhando na rede social. Mas tá certíssimo, tá certíssimo. E principalmente não se comparar, eu acho que é a primeira coisa assim, porque ficar se comparando a XYZ, Já era. pode ter certeza que XYZ não tiveram a Débora Seco ou uma Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, meu Né, irmão. Fernandinha, amor. Vem cá. Débora Vem, não também. pode. Aproveitando que você falou de cinema nacional, Vamos. ontem eu vi, não sei se você já conseguiu ver, Meu Nome é Gal. Ainda não. Nossa, Tô louco. Você sabe que eu sou apaixonado por Gal Costa, né? Sei. Então eu chorei. Tô doido pra ver. Eu fiquei maravilhado com a Sophie Charlotte. Ela canta mesmo. Canta. Eu fiquei surpreso, eu pensei que era só playback, não. Tem momentos que ela canta e ficou Ela lindo, canta. ficou próximo, inclusive. Até na abertura de Todas as Flores, que é a última novela que ela fez, ela canta junto com a Letícia Colim. Elas cantam a abertura da novela. Eu não sabia. Ela canta. Eu não sabia. E tá bonito, tá lindo o não, filme. Tá lindíssima. Ela é lindíssima. Pra mim foi um impacto. E ver os outros atores também, que fez Caetano, o Danilo, que fez Gil. É um universo que, como bom baiano, né? Um bom baiano. Eu conheço muito Do axé. bem, gosto pra caramba, mas foi bem emocionante, assim. Eu tô louco pra ver. Já por mim, já podia fazer o 2, tá? Com o restante da história, por favor. Eu tenho que ver Claudinho Bochecha também. Claudinho Bochecha, não quero vi ver, ainda. sério, que tá Gal. muito bom também. Tenho muito pra ver. Mas a gente pode marcar de junto, né? Por favor. A gente marca. Por favor. Eu vou. Mas é isso, amigo. É isso, Tem meu alguma velho. coisa que você gostaria de falar, de citar, de dizer? Eu acho que primeiro prestigiem esse cara maravilhoso. Edu é um cara ímpar, é um artista completo e que eu tenho orgulho de fazer parte da sua vida, da sua história. Te agradeço essa oportunidade. Quero parabenizar toda a equipe
tá desenvolvendo esse projeto com ele. E, segundamente, se você é artista ou se você quer ser artista, queira a arte, não queira a fama. A fama é uma consequência. É igual aquele pacotinho de bônus a mais na sua internet. A arte, ela exige tato, ela exige que você seja artista para que isso chegue na outra pessoa. Então, viva a sua arte da sua forma, acredite na sua arte e segue firme, porque não é fácil não, mas também não é muito difícil. Não é fácil. E depois disso que ele acabou de falar, eu fiquei até impactado, porque eu concordo plenamente, não tenho nem o que tirar nem pôr. Não, mas eu venho te agradecer por ter muito. aceitado o convite, que seja o primeiro de muitos. Eu sei que eu vou te ver muito aí na televisão, Vamos nas junto. publicidades, seja no carro, no negócio lá, no celular. É porque já chegou aqui, todo mundo, eu conheço ele. Quando começa a ficar assim, daqui a pouco já não tá me atendendo. Eu olho na cara. Nunca na vida. Obrigado, amigo, por aceitar. E vamos que vamos, conte comigo. Muito obrigado. Certo? Muito obrigado. E é isso, pessoal. Venho aqui convidar vocês mais uma vez para se inscreverem aqui no canal e curtirem nosso Instagram, Vida de Artista. Tá certo? E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.